8 do plano de convivência com a Covid. Com isso, shoppings e serviços de alimentação vão poder abrir com horário estendido até às 22 horas. Feira do Gado de Cachoeirinha é liberada pela Dagro para funcionamento. Outras cidades como Caruaru ainda não receberam autorização. O aplicativo vai disponibilizar a segunda opinião sobre casos de Covid gratuitamente. A ferramenta está sendo oferecida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Férias de profissionais de saúde em Pernambuco vão poder ser dadas a partir do próximo mês. Esses profissionais estavam sem poder tirar férias desde o início da pandemia. Brasil começa a discutir registro da vacina de Oxford. O debate está sendo realizado inicialmente pela Anvisa e a Fiocruz. Câmara aprova projeto que afasta a gestante do trabalho presencial durante a pandemia. O texto diz que a gestante que permanecer afastada não pode ter o salário afetado por causa disso. STJ afasta governador do Rio de Janeiro. Polícia Federal tem mandado para prender também o pastor Everaldo, aquele que disputou a presidência pelo PSC. Pesquisa aponta que Caruaru é a quarta cidade mais populosa de Pernambuco. Ainda segundo o estudo, Pernambuco é o 7º estado com maior número de habitantes. 4 times pernambucanos entram em campo neste fim de semana. E o torcedor vai poder conferir cada lance com a equipe do futebol na cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia! Bom dia para você. Olha, em coletiva de imprensa, o governo de Pernambuco anunciou que Caruaru vai avançar para a etapa 7 do plano de convivência com a Covid-19. Com isso, os shoppings da cidade vão poder abrir até às 10 horas da noite, assim como bares e restaurantes também. Na região metropolitana do Recife, que vai avançar para a etapa 8, fica liberado o comércio de praia. Além disso, fica liberado também que os escritórios atuem com 100% da capacidade. 7h05. Vamos falar de Feira de Gado. A Feira do Gado de Cachoeirinha recebeu autorização para voltar a funcionar. Por conta da pandemia da Covid-19, a feira estava há 5 meses sem ser realizada. A Feira de Cachoeirinha existe há quase 70 anos e é uma das maiores da região. O comércio de animais é tão significativo que, por semana, gira em torno de R$2 milhões, a movimentação, da economia. A feira precisará seguir protocolos de segurança como forma de evitar a disseminação da Covid-19. Os veículos serão sanitizados e a temperatura de todas as pessoas aferidas, além do uso de máscara obrigatório. A guia de transporte animal, que é emitida pela Dagro para que os animais possam entrar e sair das feiras, será feita com o apoio da Prefeitura. As fiscalizações ocorrem de maneira conjunta. E a expectativa agora, Mário? É sobre Caruaru. O que é que falta, para a nossa ser liberada também? Isso, por isso vamos falar por telefone agora com o gerente da Dagro em Caruaru, Luiz Carlos Araújo. Luiz Carlos, bom dia. Qual a situação aí da Feira de Gado de Caruaru? Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes. A situação da Feira de Gado de Caruaru está sendo resolvida, Nós tivemos uma reunião com o secretário Ítalo, onde ficou acordado para ele enviar para a gente toda a documentação necessária, que exige a legislação sanitária, para que a feira possa voltar, E ontem já por volta das 17 horas, ele ligou para mim, informando que tinha feito os pagamentos da taxa, da vistoria, e também da entidade promotora, que é a Prefeitura. São 2 taxas que são cobradas, além do documento do Conselho Regional de Medicina Veterinária, onde o responsável técnico da Prefeitura está inscrito. E de posse desse documento, ele ficou de me enviar hoje de manhã, para a Dagro, para que a gente envie isso à sede, para que na terça-feira a gente possa retomar as atividades da Feira de Gado de Caruaru. Ô Luiz, só falta essa documentação ou falta mais alguma coisa? Não, falta ainda o laudo de vistoria, A gente só pode fazer o laudo de vistoria quando a Prefeitura tiver pago. Como ele nos informou ontem, já por volta das 5 horas da tarde, não dava mais tempo, a gente fazer a vistoria.
Entendi. E então... Agora, Oi, pode falar. Essa vistoria é preciso também que o parque da feira atenda às exigências legais, né? Isso não quer dizer que está tudo sanado, não, porque eles também têm que colocar lá a internet, né? Internet e computador, e disponibilizar os servidores para fazer a emissão da GTA de saída. Ô Luiz, vocês acham, em posse dessa documentação, né, que a previsão é que chegue hoje pela manhã, pelo que o senhor disse, foi o que o secretário lhe assegurou, vocês realizariam essa inspeção no lugar, essa vistoria no lugar quando? Hoje ainda, na segunda? Hoje ou na segunda. Porque hoje também eu tenho um compromisso no município de Jataúba. Eita. Então, isso realmente... Na terça-feira que vem ainda é uma grande interrogação. Se vai haver ou não. Só depois da vistoria que a gente pode dizer o sim, né? Mas isso depende tudo da prefeitura. Isso não vai depender da Adagro, não. Certo. Isso já não houve feira de gado a semana passada porque eles não tinham providenciado nada, né? Certo. Então a gente está de prontidão. Na hora que eles entregarem a documentação, a gente vai lá e faz a vistoria, né? Perfeito. Ok, então a gente vai acompanhando. Luiz, obrigado pelas suas informações. Olha que sempre às ordens. Um bom dia a todos. Bom dia. Mas, rapaz, que coisa. Luiz, assim, o pessoal da prefeitura ainda tenta colocar um tom político, né, nessa situação, para que acontecesse, dizer aquela história da briga política. Só que Luiz Carlos é um técnico da Adagro, né? Ele não entra nessa questão. Pois é. Então ele deixou claro, a prefeitura não tinha feito nada. Só é chegar que eu vou lá, né? Resumindo. Porque eu conversei com algumas pessoas da prefeitura e disseram, não, essa questão é política, não sei o quê, mas ele não vai ganhar nada com isso, né? É um funcionário de carreira. E ele foi bem claro, a prefeitura não fez nada. Ele não disse nada, e pelo contrário, disse, chegando a gente vai lá, né? Agora, sem ter nada, não tem. Vai fazer o que lá? Mas, rapaz, a gente fica... Tô besta com essa história. Porque na semana passada, uma zoada danada, todo mundo falando, e deputado, e prefeitura, e vai abrir, já tá tudo certo, já conversou com a Adagro, belele, papapá, para o responsável pela Adagro dizer aqui que nada foi entregue. Que não aconteceu essa feira ainda, porque nenhuma documentação exigida foi entregue ainda. Mas, que eu vou dizer, viu? Enfim, é difícil, a gente está tentando, né? Contato com a prefeitura. Exatamente. A gente já pediu essa resposta aí. A prefeitura está aguardando, né, para saber por quê, já que desde a semana passada foi dito que já estava praticamente tudo certo e a Adagro informa que a prefeitura não mandou nada, né? Para a gente entender o que foi que houve, o que está acontecendo. E aí, assim que essa resposta chegar, na nossa programação hoje aqui, tá? Se não der tempo de Jornal da Cidade, a gente entra nesse assunto no Manhã Cidade, para saber o que foi que aconteceu, né? Qual foi o obstáculo aí que impediu que esse negócio já estivesse funcionando certinho desde a última terça-feira. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade. A ilha de Fernando de Noronha, que havia anunciado ter zerado os casos de Covid, a gente disse isso aqui ontem, confirmou mais um caso de infecção pelo novo coronavírus no local. Já pensou? Segundo a administração da ilha, o paciente chegou a Noronha na semana passada e testou positivo nessa semana. Ele está isolado. No mesmo voo que esse paciente positivo chegou, mais um caso está em investigação. Os demais passageiros testaram negativo. Com a nova infecção, Fernando de Noronha soma agora 94 infectados pela Covid desde o início da pandemia. Desses, 42 foram confirmados pelo estudo epidemiológico em curso. Além disso, do total, 93 pacientes estão recuperados. Todos os moradores e trabalhadores que desembarcaram em Noronha precisam cumprir o protocolo estabelecido pela administração para entrada na ilha. O documento prevê regras de quarentena para recém-chegados e multa de 2 salários mínimos para quem descumprir o isolamento. Mário. Renata, em parceria do colégio, daqui a pouco a gente vai falar sobre 2 operações. Uma da Polícia Civil que acontece em Pernambuco e uma da Polícia Federal que acontece no Rio de Janeiro. Inclusive, culminou com o afastamento do governador Wilson Witzel e aqui em Pernambuco tem operação na PF, inclusive comandados na cidade de Toritama. Parceria do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstica por Imagem com o aplicativo John resultou no projeto IMais, que
que oferece gratuitamente uma segunda opinião clínica para ajudar no diagnóstico da Covid-19 a médicos e unidades públicas de saúde de todo o país. O projeto tem um slogan Uma Nova Opinião, uma nova visão, e conta com médicos radiologistas associados ao CBR, o Colégio Brasileiro de Radiologia. De forma voluntária, eles vão fornecer uma segunda opinião clínica para casos suspeitos de Covid-19 tratados em instituições públicas que tenham equipamentos de imagem como raio-x e tomógrafos. O diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia, Valdair Muglia, disse à Agência Brasil que o aplicativo Join, da empresa japonesa Alm, é uma ferramenta que já foi utilizada em alguns projetos de pesquisa para agilizar atendimento de emergências médicas, como acidente vascular cerebral. Nessa fase inicial, se apresentaram como voluntários 20 médicos radiologistas associados ao CBR. Dependendo da demanda, esse número poderá ser ampliado. O aplicativo Join transmite as imagens dos pacientes por celular aos médicos radiologistas com grande agilidade, o que contribui para um retorno rápido da segunda opinião no diagnóstico da Covid, em que os médicos que se encontram na ponta têm dúvidas ainda. Vamos falar agora aqui, Renata, rapidinho sobre as operações que estão acontecendo, antes de seguir com o Jornal da Cidade. Vamos embora. Porque o dia começou movimentado no Brasil. Aliás, essa pandemia está sendo marcada pelas mortes das pessoas, pelos casos de coronavírus e também pelas fraudes de diversos políticos aí na questão que envolve o coronavírus. O Superior Tribunal de Justiça determinou hoje o afastamento imediato, inicialmente por 180 dias, do governador Wilson Witzel, do PSC, do cargo por supostas irregularidades encontradas na saúde. Esse Wilson Witzel, ele foi eleito, ele é um juiz federal, ele foi eleito pregando... Ele foi eleito pregando aí aquela moralidade, aquela história toda, tá aí no que deu. Não há ordem de prisão contra o governador, só de afastamento. As diligências foram autorizadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. Total são 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivos, 11 temporários e 72 de busca e apreensão. Existe mandado de prisão contra Pastor Everaldo, que foi candidato a presidente pelo PSC, Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Sebastião Gotardo Neto, médico e ex-prefeito de Volta Redonda. E os mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama Helena Witzel, no Palácio das Laranjeiras, contra André Ceciliano, do PT, que é presidente da Assembleia Legislativa da ALERJ, e contra um desembargador, o Marcos Pinto Cruz. Então, a gente vai dando informações a vocês durante a nossa programação. E aqui em Pernambuco, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Locatário 2, sob a presidência do delegado Diego Pinheiro, titular da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção. A investigação é desdobramento da Operação Locatário, deflagrada em julho deste ano, para investigar fraudes em contratos de locação na gestão de Júnior Matuto, na Prefeitura de Paulista, quando o prefeito chegou a ser afastado do cargo, sendo reconduzido por Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Nesta nova fase, a Polícia Civil identifica a participação de empresários e agentes públicos na prática dos seguintes crimes: peculato e lavagem de dinheiro. No dia de hoje, estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Tribunal de Justiça. 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, estão na investigação. Hoje, lembrando que tem mandado também na Prefeitura de Toritama, deve ser alguma coisa aí também envolvendo esse assunto que a gente vai, é claro, passando para vocês durante o dia. Muito bem. Vamos para a pauta 4 aqui? Dá tempo ou a gente vai para o intervalo? Dá, vamos logo, Marcos. Vamos embora. A deputada estadual Priscila Krause apontou que o auxílio federal para Pernambuco supera em 821 milhões de reais em queda de arrecadação durante a pandemia. Ana Rebeca Passos traz os detalhes sobre essa cobrança. A deputada estadual Priscila Krause, do DEM, publicou em suas redes sociais o resultado de um estudo do seu gabinete apontando que o conjunto de repasses e suspensões de pagamento de dívidas concedidas pelo governo federal em favor da administração estadual desde o início de março resultaram até aqui num crescimento de 821 milhões de reais aos cofres públicos estaduais, deduzidas as quedas dos principais componentes da receita corrente estadual. Enquanto o reforço fiscal da administração central somou mais de 2 bilhões de reais, a queda de arrecadação foi pouco mais que 1 bilhão de reais. As ações federais são resultantes de medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro e de leis aprovadas pelo Congresso Nacional.
De acordo com Priscila, que realiza o acompanhamento dos cofres públicos nesse período por meio da ferramenta Painel Covid-19, o esforço agora é acompanhar de que forma o governo Paulo Câmara está empregando os recursos, já que até o momento os gastos específicos com o vírus no âmbito do governo de Pernambuco somam 483 milhões de reais. Priscila Krause propõe, por exemplo, que se busque a utilização de parte desses recursos para a conclusão de obras importantes na saúde, como o Hospital da Mulher de Caruaru e a ampliação do Hospital Agamenon Magalhães no Recife. Intervenções que receberam recursos do Ministério da Saúde em administrações anteriores, mas que nunca ficaram prontas. Outras obras prometidas desde a primeira campanha do atual governador, em 2014, nunca saíram do papel, apesar de sua importância, como no caso do Hospital Regional Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, lembrou a deputada. De acordo com os estudos preliminares da equipe técnica do gabinete da parlamentar, até dezembro, os reforços extras do governo federal em prol dos cofres estaduais devem alcançar cerca de 2,7 bilhões de reais. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Ana. E só aqui ratificando, né, a operação da Polícia Civil, ela tem como alvo a Prefeitura de Paulista e empresas, né, entre elas uma aqui de Toritama, né? A gente vai falar sobre isso durante a nossa programação. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Comprar materiais para sua reforma ou construção pode ser mais fácil, prático e rápido do que imagina. Você pode acessar o site da Casa Nova e adquirir tudo o que precisa com ofertas e condições exclusivas, além da variedade que você conhece e a qualidade que confia. Acesse o site, escolha seus produtos e os receba em domicílio. Casa Nova Construção. Sua casa nova também no digital. casanova.com.br. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Olá, eu sou Plácido e toda segunda-feira a gente se encontra no Manhã Cidade na coluna Chama o Arquiteto, com dicas de arquitetura e decoração. Contamos com a sua audiência aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 7h22. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital.
7h22, de volta com o Jornal da Cidade. O governo de Pernambuco autorizou as férias a partir do dia 1º de setembro e também nos meses consecutivos para os profissionais de saúde em exercício que atuam na rede estadual de saúde. A portaria foi publicada no Diário Oficial. Por causa da pandemia, servidores da Secretaria de Saúde de Pernambuco tiveram as férias flexibilizadas como medida temporária para o enfrentamento da emergência, A portaria número 106, de 21 de março de 2020, estabelecia a suspensão das férias no período da pandemia, no que se refere especificamente aos profissionais de saúde que não se enquadravam nos grupos de risco. Para a concessão das férias, estão incluídos na programação servidores efetivos com vínculo por CLT, terceirizados, cedidos, cargos comissionados e contratados por tempo determinado, que estejam em trabalho presencial ou remoto, como nos programas de teleatendimento Atende em Casa e Acolhe SES, que oferece suporte psicossocial e orientações sobre a rede de serviços de saúde. As férias deverão ser tiradas de comum acordo com a chefia imediata do serviço. No entanto, caso haja mudança no cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 no estado, poderá haver mudança. Já a programação de férias para o ano 2021 só poderá ser permitida a partir de março do ano que vem. 7h23, vamos aos números da Covid em Caruaru, Pernambuco e no Brasil. Caruaru registrou nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria de Saúde, 21 casos de infecção pelo novo coronavírus. Com isso, o município tem agora 6.719 casos. Também foram registradas 3 mortes, elevando o total para 295. Na cidade, 6.276 pacientes já se recuperaram. A Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou 1.069 novos casos da Covid-19. Agora o estado totaliza 122.147 casos. Também foram registradas 20 novas mortes, fazendo o total chegar a 7.480 mortes pela Covid em Pernambuco. No Brasil, são 3,7 milhões de casos, 118 mil mortes e 2,9 milhões de pacientes recuperados, de acordo com o Ministério da Saúde. Muito bem. Olha, a Anvisa e Fiocruz iniciaram as discussões de como vai ser feito o registro da vacina de Oxford no Brasil. Gabriela Mendes explica o que foi debatido entre as entidades. O Brasil está discutindo como será feito o registro da vacina de Oxford, considerada a mais avançada contra o novo coronavírus, nos testes e estudos feitos em todo o mundo. Uma reunião entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, definiu que o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, realizará as etapas de formulação, armazenamento e rotulagem da vacina. Já a produção do insumo farmacêutico ativo, que compõe o imunobiológico, será realizada no Centro Henrique Pena. Segundo o diretor do Biomanguinhos, Maurício Zuma, esse alinhamento entre os órgãos é fundamental para que o registro possa acontecer o mais rapidamente possível. O registro de uma vacina é o trâmite processual que permite o acesso da população às doses. A intenção do governo federal é ofertar a imunização de graça ao incluí-la no Programa Nacional de Vacinação. A expectativa é de que a assinatura do contrato entre os responsáveis britânicos e a Fundação Oswaldo Cruz ocorra na primeira semana de setembro e em abril de 2021 o país já consiga desenvolver sozinho a vacina. Para a parceria, o Ministério da Saúde já liberou aproximadamente 9 bilhões de reais, que inclui a compra de 100 milhões de doses, além da transferência tecnológica para que o Brasil tenha capacidade de produzir a imunização internamente. De acordo com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, atualmente há 13 protocolos de vacina. 4 estão em fases de testes. Uma das vacinas que está na fase mais avançada de testes, a terceira, é justamente a vacina de Oxford. Em junho, a Anvisa aprovou a realização de estudos clínicos de fase 3 do imunizante dentro do país. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabriela, pelas informações. E hoje, às 4 horas da tarde, o webinário vai discutir a construção do trabalho seguro e decente em tempos de pandemia. O momento é promovido pelo Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Justiça do Trabalho. A transmissão será por meio do canal do YouTube do Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo da live é esclarecer dúvidas, conscientizar a sociedade e avaliar os impactos da pandemia na saúde física e psicológica do trabalhador.
Entre as questões que serão debatidas estão os reflexos da pandemia na saúde mental, trabalhadores e categorias mais atingidas, limites do teletrabalho, direito à desconexão, atitudes proativas do empregador, prevenção de doenças laborais, entre outros. O psicólogo e pós-doutor pela Universidade de São Paulo, Cristiano Nabuco, e o psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker, participarão de uma roda de conversa com a participação dos gestores regionais do programa. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, e a coordenadora do programa Trabalho Seguro, ministra Adelaide Miranda Arantes, também vão participar dessa transmissão. 7h28, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que determina o afastamento de funcionárias grávidas do trabalho presencial durante o estado de calamidade provocado pela pandemia do novo coronavírus, que vai até 31 de dezembro. O projeto foi aprovado em votação simbólica e segue para o Senado. O texto diz que a gestante que permanecer afastada do trabalho presencial não pode ter o salário afetado por causa disso. A proposta, que tem como uma das autoras a deputada Perpétua Almeida, indica que a grávida deve exercer as atividades de casa remotamente. Dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da gripe apontam que mais de 200 mulheres morreram nos últimos meses na gestação e no pós-parto após diagnóstico de Covid-19. O número representa mais de 70% aí das mortes de mães registradas no mundo devido à doença. Os Estados Unidos, que ainda lideram as mortes gerais pela infecção, tinham registrado aí 35 mortes de gestantes e puérperas até o dia 21 de julho. 7h29, um projeto de lei pretende tornar obrigatória a inserção de advertência nos rótulos de bebidas alcoólicas e nos estabelecimentos que comercializam o produto sobre os riscos do consumo de álcool por mulheres grávidas em razão do feto poder desenvolver síndrome alcoólica fetal. As mensagens devem ser definidas pelo Ministério da Saúde, levando em consideração todos os efeitos do álcool no desenvolvimento do feto. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados. O objetivo do projeto é conscientizar e informar a população sobre os malefícios da exposição pré-natal a qualquer tipo de quantidade de bebida alcoólica em qualquer momento da gestação. A síndrome alcoólica fetal pode ser observada em crianças nascidas de mães alcoólatras e expostas ao álcool durante a gravidez. Bebês com a síndrome podem ter características faciais anormais, atrasos de crescimento, alterações no sistema nervoso central e dificuldades de aprendizado, memória, atenção, comunicação, visão ou audição. Os casos extremos podem resultar em aborto. 7h30, seguindo os índices nacionais, Pernambuco também perdeu trabalhadores sindicalizados nos últimos anos. Os detalhes com Jorge Brandão. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de trabalhadores sindicalizados em Pernambuco, em 2019, corresponde a apenas 8,6% das pessoas ocupadas no estado, o que representa o menor percentual de trabalhadores associados a algum sindicato desde o início da série histórica iniciada em 2012. Desde 2014, a população ocupada associada a algum sindicato vem caindo no país, chegando ao índice mais baixo no ano passado, 11,2%. Em 2019, Pernambuco registrou a maior queda em relação ao ano anterior, 20,3%, fazendo o estado ter o segundo menor contingente do Nordeste, à frente apenas de Alagoas, com 6,1%. Em relação ao ano passado, a quantidade de trabalhadores ocupados no estado se manteve estável, na faixa de 3,5 milhões de pessoas, com um leve aumento. Apesar disso, houve uma queda de 78 mil pessoas sindicalizadas, passando de 385 mil em 2018 para 307 mil no ano passado. Essa contrariedade acontece desde 2017. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Jorge, pelas informações. 7h31. A Prefeitura do Recife reabre os Centros Comunitários da Paz, os COMPAS, para atendimento parcial à população a partir da próxima terça-feira, dia 1º de setembro. Na terça, ao vivo, o artista gráfico Rafa Matos fará nos 3 equipamentos um painel de boas-vindas. Com a reabertura, os prédios do COMPAS voltam a receber os usuários para resolverem demandas no PROCON, CRAS, Secretaria da Mulher, mediação de conflitos, entre outros. As bibliotecas também vão abrir, mas com 30% da capacidade, só poderão frequentar os espaços jovens acima de 16 anos. O atendimento será prioritário para os jovens das comunidades que vão fazer as provas do Enem e de outros vestibulares. Mário. O Senado decidiu retirar de medida provisória um trecho que adiaria para o último dia desse ano a entrada em vigor das regras da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais.
A MP foi editada pelo governo em abril e tentava adiar o início das regras de proteção de dados para maio de 2021. A Câmara aprovou o texto com um prazo menor no fim de 2020, mas o Senado rejeitou o trecho por completo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma legislação inspirada em um modelo europeu que estabelece padrões sobre quais dados são pessoais ou sensíveis, além de trazer regras acerca de como essas informações devem ser tratadas e armazenadas por empresas como as que gerenciam redes sociais. A lei foi sancionada em 2018. Como o atendimento não foi votado, segundo a Secretaria-Geral do Senado, a Lei Geral de Proteção de Dados passa a valer assim que o texto final da MP, aprovado pelo Senado, for sancionado como lei pelo presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 4,4 milhões de domicílios brasileiros sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial pago pelo governo federal para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia. Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram 124% dos que seriam com as rendas habituais, aponta estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A ajuda financeira também foi suficiente para superar em 16% a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas, segundo a análise que usa como base os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Covid-19 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o estudo, em geral, os trabalhadores receberam em julho 87% dos rendimentos habituais, R$ 2.070 em média contra uma renda habitual de R$ 2.377. A recuperação foi maior entre os trabalhadores por conta própria, que receberam em julho 72% do que normalmente receberiam, contra 63% em junho, alcançando rendimentos efetivos médios de R$ 1.376. 7h34, o Tribunal de Contas da União pediu revisão mensal de beneficiários do auxílio emergencial. Quem explica os detalhes desse pedido é Robson Nielson. O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Cidadania passe a reavaliar mensalmente a condição dos beneficiários do Auxílio Emergencial Federal pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, o MEI, autônomos e desempregados afetados pela crise decorrente da pandemia da Covid-19. A proposta é do ministro Bruno Dantas, responsável pelo terceiro relatório de acompanhamento da Corte em relação ao auxílio emergencial. A medida visa evitar o pagamento de ajuda mensal de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso das mães de chefe de família, para quem deixar de precisar do benefício ou descumprir os pré-requisitos legais, como que a liminar de concessão do benefício a 2 beneficiários por família. Cerca de 1,31 milhão de pessoas foram excluídas do programa desde o início. O único ministro a comentar o voto do relator, o ministro Walton Alencar, fez críticas ao volume de problemas identificados, dada a dimensão da iniciativa de ajuda emergencial. Alencar chegou a dizer que, em termos de montantes de fraudes, não há nada superior a este programa de benefício social. Robson Nielson, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Robson. E o plenário do Senado aprovou as regras para pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal, criados como forma de enfrentamento da crise econômica causadas aí pela pandemia de Covid-19. O projeto, que teve origem em uma medida provisória, dispensa a licitação para a Caixa e Banco do Brasil repassarem os recursos e ainda libera os depósitos dos valores em contas de poupança digitais criadas automaticamente, inclusive de outras instituições financeiras. Durante a sessão, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, relator da medida provisória, explicou prazos e regras para os depósitos dos benefícios. Os senadores retiraram do texto o trecho que tratava do adiamento da entrada em vigor de parte da Lei de Proteção de Dados Pessoais. O senador Major Olímpico, do PSL, criticou que esse texto estranho ao restante do texto fosse tratado pela MP. O senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, resolveu então retirar o trecho de discussão. 7h37, antes da gente ir para o intervalo, a gente tem informação de mais 2 tremores, registrados em Caruaru, tremores de terra nesta quinta-feira. O primeiro aconteceu ainda durante a manhã, a gente estava aqui no jornal, mas a gente não sentiu. 7h52, atingindo 1,7 de magnitude. Já o segundo tremor pôde ser sentido à noite, por volta das 8h10, eu senti, teve magnitude também esse foi de 1,8, da manhã foi 1,7.
Com mais esses 2 abalos, Caruaru registra 4 tremores em menos de 24 horas. Os outros 2 foram sentidos na madrugada, às 3h01 e às 3h19. As informações são do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é quem monitora esses fenômenos em todo o país. Vamos para o intervalo, Mário? Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Mês dos Pais, Brisa Móvel. Neste mês de agosto, o chip pré-pago da BrisaNet oferece uma promoção para você. Contrate a oferta Brisa Mais 2,5 GB por R$ 29,99 ao mês e ganhe dados em dobro durante 12 meses mediante a renovação mensal. Ainda não usa o chip Brisa Móvel? Então, adquira já o seu. Procure a loja BrisaNet mais próxima de você ou acesse brisanet.com.br. Brisa Móvel é BrisaNet, levando o mundo até você. A Mude Comunicação transforma o seu jeito de se comunicar. Invista em sua empresa, invista em comunicação, gerenciamento de redes sociais e desenvolvimento de identidade visual. Nosso contato: 981747503. Mude Comunicação. Requeijão Poços de Caldas tradicional ou light 200 gramas, só R$ 4,45. Biscoito Balduco Choco Biscuit. Chocolate ao leite ou meio amargo 80 gramas, R$ 4,49. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas, só R$ 1,05. Leite fermentado Bob Esponja tradicional ou morango, só 49 centavos. Biscoito Vitarella Treloso recheado 130 gramas, só R$ 1,09. E shampoo Seda 325 ml diversos, exceto anticaspa, viu? Só R$ 6,99. Unicompra bem. Todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 7h39. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. 7h40, de volta com o Jornal da Cidade. Um caminhão que transportava 37 toneladas de milho sem nota fiscal foi retido pela Polícia Rodoviária Federal em Garanhuns. A carga havia saído de Carira, no estado de Sergipe, e seria entregue em Lagedo. O caminhão foi abordado durante uma fiscalização do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF, no quilômetro 93 da Rodovia Federal durante a madrugada. Ao solicitar a documentação fiscal da mercadoria, o motorista informou aos policiais rodoviários que não possuía. Em seguida, os policiais verificaram o peso transportado pelo caminhão e constatado um excesso de 13 toneladas. Tá sem excesso. Além de 3 toneladas a mais que o permitido na capacidade máxima de tração. Pelas irregularidades, foram emitidas multas no valor total de R$ 12.700. O caminhão e a carga foram conduzidos ao pátio da PRF e a ocorrência foi encaminhada à Secretaria da Fazenda de Pernambuco para a adoção dos procedimentos legais. Poderiam pegar essa carga e distribuir para quem precisa, né? A Polícia Civil de Pernambuco detalhou o saldo da Operação Impacto 7, deflagrada essa semana, que tem como objetivo, e mira suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios. Segundo a Polícia Civil, foram efetuadas 31 prisões, sendo 8 mandados de prisão por tráfico de drogas, latrocínio, roubo e estupro. Além disso, 23 indivíduos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, furto e porte e posse de arma de fogo. Olha, uma operação desarticulou uma organização criminosa que praticava homicídios brutais em Igaraçu. Os detalhes com Tiago Silva, da Rádio Clube de Pernambuco. Deflagrada na quarta-feira, a Operação Canoas, que investigava uma organização criminosa suspeita de homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, com atuação em Igaraçu, principalmente no bairro de Cruz de Rebouças e na comunidade de Coeiras. Teve seus desdobramentos divulgados nesta quinta-feira pela Polícia Civil. Conduzida pelos delegados Natasha Dolce e Vitor Freitas Andrade Vieira, as investigações da Operação Canoas
duraram cerca de 2 meses e apreendeu 5 pessoas, sendo 2 adolescentes suspeitos de integrarem uma organização criminosa que comandava o tráfico na região. O grupo teria participação em, pelo menos, 5 homicídios. Um dos elementos que chama a atenção nos crimes cometidos são os requintes de crueldade, conforme detalhou a delegada Natasha Dolce. Dos crimes, o que mais chocou a delegada foi o assassinato de forma brutal de pai e filho. O homem, que era líder comunitário e dirigia uma ambulância, e seu filho, estudante universitário, não tinham envolvimento com drogas e combatiam o tráfico no local. Abre aspas, as investigações apontaram que não havia guerra de tráfico no local. O grupo desarticulado atuava em Maria Farinha e queria instituir o tráfico na comunidade de Coeiras e executava de forma cruel quem se opusesse. Fecha aspas, explicou Natasha. Ainda de acordo com a delegada, os crimes geraram uma sensação de medo na comunidade e motivou a mudança de cerca de 10 famílias no local. Abre aspas, o grupo prometia a morte de mais moradores. Por medo, muitos não falavam nada. Algumas famílias até se mudaram do local. Fecha aspas, complementa a delegada. As pessoas apreendidas responderão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas. A operação capturou drogas, armas, entre pistolas e espingardas e uma quantia de cerca de R$25 mil. De acordo com o delegado Vitor Freitas, o valor apreendido deve gerar um prejuízo para o tráfico e para a organização. Vitor ainda complementou que, apesar da desmobilização da quadrilha, a operação segue com as investigações. Abre aspas, caracterizamos a deflagração como a primeira etapa da operação. Seguiremos com o trabalho de investigação porque sabemos que mais pessoas estão envolvidas. Nesse momento, entendemos o nosso trabalho como uma resposta à população, que pode ficar mais tranquila, além de colaborar com a investigação, concluiu o delegado Vitor Freitas. 2 estúdios da Rádio Clube de Pernambuco. Thiago Silva para a Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Tiago, pelas informações. E 3 pessoas foram presas por policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar nesta quinta-feira, enquanto tentavam jogar materiais ilícitos por cima do muro da FUNASE. Foram apreendidos 120 gramas de miçanga, 191 pedras de crack, 2 pedras brutas de cocaína, 2 celulares, 3 carregadores e 10 maços de cigarro. Os homens confessaram o crime, mas não informaram para quem a mercadoria seria entregue. Eles foram levados para a delegacia de plantão de Caruaru, onde foram autuados por tráfico de entorpecentes. E mais um dos suspeitos de envolvimento no assalto que resultou na morte de um policial militar na lotérica de Passira foi preso em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi o policial Edson Carlos Moura, lotado na 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada em Limoeiro. Ele estava entrando na lotérica no dia 26 de junho deste ano, quando foi abordado, teve o dinheiro roubado e foi morto a tiros. Imagens das câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram na identificação dos suspeitos. De acordo com informações da PM de São Paulo, o suspeito foi reconhecido durante uma ocorrência registrada em uma delegacia paulista. Ele estava foragido desde o dia do crime. O suspeito já estava com passagem comprada para o Paraguai. Ele será trazido para Pernambuco, onde ficará à disposição da Justiça aqui no estado. E após uma tentativa de homicídio, uma mulher sofreu queimaduras graves. Os detalhes com Laís Florencio. Em Águas Belas, uma mulher de 23 anos ateou fogo em outra de 44. Segundo a Polícia Civil, as 2 envolvidas estavam em um bar quando se desentenderam. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a suspeita jogou um líquido inflamável na vítima e ateou fogo. A mulher de 44 anos sofreu queimaduras de 3º grau e foi socorrida para o hospital local. E devido à gravidade das queimaduras, foi transferida para o Hospital da Restauração no Recife. O estado de saúde da mulher não foi divulgado. A Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de homicídio. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Laís. E as mortes violentas com causa indeterminada aumentaram 25% em 2018 em relação a 2017, de acordo com o Atlas da Violência 2020.
Para os pesquisadores, o alto índice de mortes sem esclarecimento é uma das explicações para a redução acentuada de homicídios em 2018, quando foram registrados mais de 57 mil casos. O número corresponde a uma taxa de 27 mortes por 100 mil habitantes, o menor nível de homicídios em 4 anos. O número de casos remete ao patamar dos anos entre 2008 e 2013, em que ocorreram entre 50 mil e 58 mil homicídios anuais. Segundo o Atlas elaborado pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com 12.310 mortes sem esclarecimentos, o ano de 2018 foi recordista neste indicador, com taxas de 5,9 por 100 mil habitantes. Os dados do Atlas são do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde e diferem dos dados repassados pelas Secretarias da Segurança, utilizados no Monitor da Violência e no Anuário de Segurança Pública. O número indica, ainda segundo o Atlas, uma piora substancial na qualidade dos dados de mortalidade. E em 10 anos, os assassinatos de negros aumentaram no Brasil, enquanto as mortes entre outros grupos caíram. Os dados são do Atlas da Violência e quem detalha é Rodrigo Miranda. O levantamento feito pelo Atlas da Violência 2020 revela que o país deu um salto na taxa de homicídios de pessoas negras de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes entre 2008 e 2018, o que representa um aumento de 11,5% no período. No entanto, os assassinatos entre os não negros, no mesmo comparativo, registraram uma diminuição de 12,9%. A pesquisa foi elaborada a partir de uma parceria do Atlas da Violência e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e tem como base de dados os números apresentados pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Do ano de 2018, o relatório mostra que os negros representaram mais de 75% das vítimas de todos os homicídios. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. E em Pernambuco, será que a população cresceu? Alex Muff, quais os dados da população estadual? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Cidade. Cresceu, em média, em comparação ao ano passado, Pernambuco cresceu aí 0,62% em relação ao ano passado. Só para a gente ter uma ideia em números aqui, em 2019, Pernambuco apresentava um número de 9.557.071 pessoas, né, habitantes. Já esse ano, passou para 9.616.621 habitantes. E realmente cresceu bastante, viu? Não só a capital pernambucana, mas também outros municípios aqui de Caruaru, aliás, de Pernambuco. Com essa estimativa populacional de 2020, o estado é considerado o 7º mais populoso do país, com 50,9% dos habitantes se concentrando em 14 dos 184 municípios. Dessas cidades, 9 estão na região metropolitana do Recife. Somente na capital pernambucana, a estimativa é de que há 1.653.461 habitantes, tornando aí Recife a 9ª capital mais populosa do país. Caruaru, por exemplo, tem hoje 365.278 habitantes. E em relação ao crescimento das cidades, 25 municípios pernambucanos apresentaram taxas de crescimento maiores que 1% entre 2019 e 2020. O maior aumento populacional, de 2,9%, ocorreu em Toritama, seguido de Bom Jardim, com 2,4% de alta, e em terceiro lugar está o município de Santa Cruz do Capibaribe, que teve alta de 1,82% no crescimento da sua população. Então, realmente, comparado a 2019, Pernambuco, a população cresceu bastante, hein? Volto com vocês no estúdio. Valeu, Alex, muito obrigada pelas informações. E só completando, né, aqui o Diário Oficial da União publicou nessa portaria da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divulgou as estimativas da população para estados e municípios com data de 1º de julho de 2020. As estimativas mostraram também, né, que o Brasil já tem uma população superior a 211
milhões de pessoas. Em 2019, a população estimada era de pouco mais de 210 milhões de pessoas. E uma outra informação é que essa pesquisa, né, de estimativa da população, 776 habitantes, o município de Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a cidade brasileira que registra a menor população, 776 habitantes. Em seguida vem Borá, em São Paulo, Araguainha, no Mato Grosso, e Engenho Velho, no Rio Grande do Sul. No censo de 2010, apenas 38 municípios registravam população superior a 500 mil habitantes. Dentre eles, apenas 15 tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2020, o país tem 49 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Em 17 deles, a população é superior a 1 milhão de moradores. Dos 49 municípios com mais de 500 mil pessoas, 23 são capitais. 7h53. É gente nesse mundo, Mário. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Voluntariado, que tem o objetivo de homenagear as pessoas que se dedicam a essa atividade. Pensando nisso, o ICIA idealizou uma live para falar mais sobre o assunto e sobre como é possível cuidar da saúde emocional das pessoas. O tema da live é Cuidar de Quem Cuida. Para abordar o tema, o ICIA convidou a psicóloga Emanuela Araújo, setor de coordenação de voluntariado do Instituto, por meio da responsável Cíntia Alves, que vai fazer a transmissão. A live vai ser realizada no perfil do Instagram e do YouTube do Instituto a partir de 7 horas da noite. 7h53, Náutico, Sport, Santa Cruz e Central entram em campo neste fim de semana. Quem traz os detalhes pra gente, inclusive tem jogo hoje, é Vanduí Braga. Bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, e um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Vamos falar de futebol. Teremos muito futebol esse fim de semana e começa hoje à noite com a equipe do Náutico. A partir das 9h30 teremos a transmissão do jogo entre Náutico e Guarani de Campinas, direto da cidade de Campinas, em São Paulo. Será o segundo jogo de Gilson Kleina no comando nas laterais ali, pertinho do seu time. O time que tem a volta do volante Jonathan. Não sei se Kleina vai utilizar Jonathan como titular, já que vinha formando o time com 2 meias e um volante. Eu acredito que Haldney é titular, sem dúvidas. Vamos ver se Kleina montará o time com 2 volantes e dará oportunidade para Jonathan voltar. Na minha opinião, o Náutico tem que brigar por esses pontos fora de casa, já que vem perdendo muitos pontos em casa e decepcionando sua torcida. Amanhã, no sábado, teremos o jogo entre Central e Campinense, mais um amistoso para o Central. Central que se apresentou bem contra a equipe do Afogados na semana passada e faz mais um amistoso agora contra o Campinense no estádio Lacerdão. Nós vamos transmitir a partir das 15 horas, eu, Robson Nielson, Gabriela Mendes e João Neto estaremos aí trazendo o jogo para você. Esse jogo começa às 15 horas e é a chance do Central de se firmar aí nas suas preparações para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Central tem chance sim de vitória, já que o Campinense aí vem formando um time, trocou de treinador recentemente e vamos ver como o time de Campina Grande vai se comportar. Às 5 da tarde o Santa Cruz joga contra a equipe do Imperatriz no Arruda. O Santa que já tem mais de um ano que não perde nos seus domínios, que não perde no Arruda. O Santa precisa se firmar aí na liderança do seu grupo e para isso vai brigar pela vitória contra a equipe do Imperatriz, que faz o seu segundo jogo na Série C, porque teve alguns jogos adiados por conta da Covid. Já no domingo, o duelo será entre Sport e Coritiba. Esse jogo acontece em Curitiba e o Sport precisa vencer pelas mesmas razões do Náutico. Vem perdendo muitos pontos em casa e agora só resta buscar pontos fora de casa. O Sport que perdeu o volante William Farias, que está de saída do clube para jogar nos Emirados Árabes. O Sport tem muita dificuldade e será a estreia do treinador Jair Ventura. Vamos ver como é que o time se comporta sem essas peças e com o novo treinador formando o seu time para se apresentar diante do Coritiba. Acompanhe tudo a partir das 5 da tarde no Futebol na Cidade. Vanduí Braga, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu, Vanduí. Obrigado aí pelas informações. Começa hoje o TT do futebol pernambucano. Vamos embora, Mário Flávio? Tem mensagem aí, deixa eu registrar só a participação da Maria Simoni, que está aqui com a gente, dando um bom dia. Bom dia, minha querida. Obrigada mais uma vez pela audiência. Também aqui, Neide Motorista. Valeu, Neide. Um abraço para você. O Arielson. Bom dia, Mário e Renata. Um obstáculo para a Feira do Gado não volta. Como é? Tradução. Um obstáculo para a Feira do Gado não voltar. Ah, entendi.
foi porque o deputado Tony Gel anunciou a volta da feira e a Prefeitura de Caruaru não fez nada para não dar os créditos a Tony. Quem manda aqui é o Santos do Inocop. Anunciou ele, anunciou o Zé, anunciou essa, a própria Prefeitura de Caruaru também anunciou. Bom dia, Mário Renato, tem acompanhado o Jornal da Cidade e a Feira do Gado está no jogo do empurra-empurra. Já em Cachoeirinha está liberado. Hélio Albuquerque mandou mensagem aqui. Heloísa de Panelas, o José de Caruaru, o Idailton lá de Londrina, no Paraná, também estão com a gente por aqui. Muito bem, vamos de ficha técnica. A Rádio Cidade, emissora do grupo AJS de Comunicação. O Jornal da Cidade tem edição de Laís Florencio. A produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Belo e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é do Mário Flávio. E a direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa de Rodolfo Silva e a direção geral é de Adolfo José. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo fim de semana, mas não sai daí que a programação da Rádio Cidade dessa sexta-feira está só no começo. Na sequência vem o Manhã Cidade. Bom dia. Bom dia. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do grupo AJS de Comunicação. Casa do Serralheiro. Portas e janelas de alumínio. Perfis de alumínio. Nas linhas Búzios. Engenharia de 8mm e 10mm. Box. Linha 25. Módulo prático. Perfis de PVC. Nas cores branco e amadeirado. Ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro. O melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A. São Francisco. Caruaru. Telefone 81 3722 7628. E pra você que tá ligado na Rádio Cidade, aqui é o DJ Rui Taveira. Sábado, às 10 da noite, tem o Dance Bem Classics. Você vai viajar no tempo ao som dos clássicos das pistas dos anos 70, 80, 90, muita disco music pra você curtir. Portanto, sábado, aqui na Rádio Cidade, nos 99,7, o Dance Bem Classics. Tô esperando você. Dance Bem Classics. Rádio Cidade. Estamos de portas abertas para receber você e sua família, seguindo todos os protocolos de segurança determinados pelas autoridades sanitárias. Venha celebrar a vida e viver bons momentos na Pousada da Paixão, que fica dentro do Teatro de Nova Jerusalém, o maior ao ar livre do mundo. Aqui você se conecta com a história e com a natureza. Informações pelo WhatsApp 81 99673 0805. Todo rei não perde a sua majestade. E o nosso regional tem um lugar reservado para matar saudades e mais saudades. Lembro com muita saudade daquele baile. Com o programa Show do Rossi. Garçom, aqui nessa mesa de às 11 da manhã, todo domingo. Sintonize a Rádio Cidade 99.7. Faça a sua mesa e chame o garçom. Me deite no chão. Rádio Cidade 8:1. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai detonar geral. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Vem
que só vai rolar. Muito bom dia para você que ligou o rádio agora e sintonizou nos 99,7. Essa é a Rádio Cidade, a emissora mais jovem de Pernambuco. Estamos no ar há apenas 5 meses. Desde já, obrigada pela sua audiência, né, por você nos acompanhar, por vocês nos fazerem parte do dia a dia de vocês. Isso é muito bom. Bom dia para você que chegou cedinho aqui por volta das 5 da manhã, com Acorda Caruaru, com o Super Girimum Andejo, curtindo aquele forrozinho tradicional. Na sequência veio o Jornal da Cidade, para você levantar logo bem informado, tendo acesso às primeiras notícias do dia, né? E para ter assunto, para conversar com os amigos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim. E agora chegou a hora do Manhã Cidade, um programa de variedades que promete te deixar bem informado, com muita leveza, descontração e, claro, sempre muita responsabilidade. Eu sou Renata Torres e ao meu lado, pelas próximas 2 horas, o Mário Flávio. Valeu, Renato. Um abraço para você que está aí com a gente desde cedinho na companhia do Girimum Andejo, e vai até a meia-noite, porque a Rádio Cidade tem uma programação ao vivo de 5 da manhã à meia-noite, de segunda a sexta-feira. Quando chega no sábado, começa cedinho com o Caruaru Rural, com o Zé Carlos Menezes, de 6 às 8 da manhã. Na sequência vem o Manhã Cidade, de 8 às 10. Depois tem a Hora da Cigarra, o seu debate semanal, bem divertido, em uma forma descontraída, de 10 às 11 da manhã. De 11 ao meio-dia tem o Cultura e Cidadania. De meio-dia nós temos o Manda no Grupo. Na sequência vem o Cinema Caruaru, com várias dicas aí de séries, filmes, para você passar o seu fim de semana e a semana também. De 1 da tarde, aí a gente chega, né, com os programas da semana que vão seguindo, né? Na sequência tem o Anda Caruaru. Enfim, são